Oi pessoal, tudo bem? Estamos bem pertinho do Dia das Crianças e nesse vídeo eu não trago um livro, mas eu trago vários livros como sugestão de presente e claro, como está no título desse vídeo, são sugestões para presentear-se no Dia das Crianças. Sim, pessoal, os livros classificados como literatura infanto-juvenil não são exclusivamente para crianças. Atendem a esse público pela questão da linguagem, pela questão da competência linguística e também pela complexidade leitora. Mas nada impede que a gente, enquanto adultos, né, mesmo com a tal maturidade desenvolvida, a gente busque esses livros. Eu, pelo menos, amo esse tipo de leitura. Eu tenho 4 prateleiras só desses livros aqui em casa. Eu não vou render muitos comentários sobre o tema, né? Sobre a questão do gênero literário infanto-juvenil, porque, gente, no primeiro vídeo que eu fiz para o canal, no primeiríssimo mesmo, eu trato do assunto. É um vídeo que eu tô muito tímida e a filmagem não está muito legal. Eu falei sobre esse conteúdo e o conteúdo mesmo do vídeo está muito bom. Eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem. Mas, de maneira geral, a literatura infanto-juvenil possibilita a imaginação. E isso é muito importante porque a criança, ela vive a metáfora, ou seja, a constituição de mundo para ela é alicerçada também pela metáfora. E o que a literatura infanto-juvenil faz, na verdade, é favorecer, por meio de sugestões, tanto visuais quanto de palavras mesmo, essa imaginação. A capacidade de imaginar que a gente acha que pertence apenas ao terreno do infantil é algo muito necessário. O processo de imaginar trazido pela literatura, sugerido pela literatura, favorece a criação de possibilidades diante de um acontecimento. É um exercício do transformar, do criar rotas de fuga, do criar outras respostas, do favorecer resoluções mais simplificadas para os problemas que surjam. Enfim, é importante, gente, a gente dizer também que não são só valores infantis que estão abordados nessas obras, mas antes de tudo são valores humanos. Por isso, leia para sua criança pelo menos uma vez na semana, leia na hora de dormir. Se não puder comprar um livro, pegue o livro na biblioteca da escola ou mesmo numa biblioteca pública próxima à sua casa, mas não deixem de cultivar esse hábito, tanto na criança que está na sua casa, do seu convívio, quanto a criança interior. Bom, os livros que eu trago não estão ranqueados, tá certo? É uma ordem totalmente aleatória. Vamos pensar agora, para começar a nossa lista, numa categoria infantil. Não pelo conteúdo, porque esse é, digamos, livre para todos os públicos. Mas o que eu chamo de infantil é a capacidade efetiva de compreender a história. E aí a gente vai pensar, por exemplo, numa idade, num a partir de. Mas, gente, não tem nada amarrado, viu? Então, é uma questão muito de sensibilidade, é uma questão muito de oportunidade e importância da história naquele momento. Eu vou deixar aqui na descrição o link de todas as obras sugeridas nesse vídeo, tá bom? Para vocês poderem adquirir. Vamos lá? Livro número 1. O Coração e a Garrafa, de Oliver Jeffers. Era uma vez uma menina cheia de admiração pelo mundo à sua volta, até que um dia aconteceu algo que a fez guardar seu coração em um lugar seguro, de onde não poderia tirá-lo. Bom, gente, esse é um livro que, a partir dos 6 anos de idade, mais ou menos, a gente pode começar a compreender a história. É um livro de surpresa, mas ao mesmo tempo de um hábito que, metaforicamente, nós costumamos fazer. Às vezes nos acontecem algumas coisas na vida que nos fazem tomar distância do nosso coração. Esse livro é uma lição amorosa sobre o sentido da vida. Livro número 2. A Flor do Lado de Lá, de Roger Mello. É humano chorar pelo que não se tem, desejar a beleza distante. Só que às vezes há tanta beleza pertinho e a gente não vê. Com as imagens deste livro sem texto, Roger Mello conta a história humaníssima
de uma anta. Sim, gente, esse é um livro sem texto. É possível isso, Verônica? Claro, gente, texto não é só escrito não, tá? Aquilo que nos comunica algo de sentido completo, seja por meio de palavras ou imagens, a gente considera texto. Mas isso é papo para outro vídeo. Essa história, ela é surpreendente, por quê? Porque é a história de uma anta que ela deseja exatamente o que supostamente não tem. Quem nunca, né? E no final a gente se surpreende de como esse animalzinho aqui retratado é tão humano. Às vezes os desejos e as vontades nos cegam, né? E então a partir dos 6 anos nós já conseguimos construir oralmente essa narrativa, essa história que nos abre a muitas possibilidades. Livro número 3. Quem lê com pressa, tropeça. Esse livro é de Elias José. Uma das coisas mais legais no processo de leitura, gente, é transformá-la em brincadeira. E esse eu considero um livro brinquedo. Um livro daqueles que a gente pode juntar a família para brincar. É a tradição oral se fazendo presente por meio do trava-línguas, né? De A a Z. Dá para brincar ou ler essa obra a partir da alfabetização da criança. Esse livro não se extingue. Isso é uma coisa interessante, porque isso é típico das brincadeiras, né? As brincadeiras, elas apesar de serem repetitivas, elas não se extinguem. É como o livro. Ele traz bom humor porque ele provoca riso solto. E se quiserem quebrar algum tipo de seriedade, né? Algum momento muito sério, traz para jogo essa obra, porque, gente, eu garanto, é muito divertido. Livro número 4. Escola de Chuva, de James Rumford. Hoje é o primeiro dia de aula de Tomás e a primeira lição é construir a escola. Super indico a todos, tá? Em especial a alunos de todos os níveis e aos professores também. Além, claro, a todo mundo, a todo leitor, que a partir de 5 anos já pode ouvir essa história e já pode compreender. Essa narrativa com ilustração linda se passa no Chad, que é um país africano que fica ali do ladinho da Nigéria, do lado do Sudão, de Camarões. É uma história tocante, sensível e com uma potência fantástica, porque a gente sai dessa história surpreso. E, ao mesmo tempo, compreendendo o valor da força de vontade, o valor da construção, o valor do se reerguer. Ao mesmo tempo que nos ensina, essa história nos deixa indignados. Por isso, ela promove do mais simples a grandes sentimentos. Livro número 5. A Mulher que Matou os Peixes, de Clarice Lispector. Sim, gente, Clarice escreveu para crianças também. Esse livro é lindo, porque esse livro é um pedido de perdão a mim, a você, a nós, leitores, porque é muito Clarice isso, né? A Clarice gosta muito de nos tornar ouvintes, de nos tornar parceiros dos narradores. É a confissão do crime de ter matado os peixes. Mas, ao mesmo tempo, é uma narração gentil, é uma narração afetuosa, sobretudo porque ela tem muita solidariedade e muito amor aos animais. Eu creio que a partir dos 10 anos já é possível realizar a leitura independente da obra. Livro número 6. O Sabiá e a Girafa. Gente, que coisa mais linda esse livro. Esse livro é um deleite, na verdade, né? Há tanta coisa aqui. Um sabiá que não sabia voar e uma girafa muda que queria cantar. Gente, é um encontro, assim, lindo desses dois. O sabiá tá aqui, ó. Conseguem ver? Ele tá bem aqui em cima da cabecinha da girafa. É um encontro lindo desses dois, porque transborda muita coisa, há muito a se refletir sobre o que tem aqui nessa obra. Você sai da leitura muito preenchido de solidariedade, de empatia, de desejo de partilha. Isso é muito legal. É um livro para quem busca o autoconhecimento também, o respeito ao próximo, o respeito a si mesmo, aos seus limites. Então, acho que a partir dos 8 anos já dá pra gente poder fazer uma leitura legal e acompanhar a história, que é linda. É uma lindeza isso aqui. Agora, por uma questão de complexidade leitora, de competência linguística também, nós vamos agora a uma outra categoria, que é a categoria juvenil. E para começar, nós vamos ao número 7 das nossas sugestões, que é O Jardim Secreto, de Frances Hodgson Burnett. Essa é a história de uma menina muito mimada que perdeu os pais, ela ficou órfã numa epidemia de cólera na Índia. E aí ela foi morar com seu tio numa mansão na Inglaterra, no interior da Inglaterra. Esse tio, ele estava deprimido por conta da perda da sua esposa havia falecido, e ele tem um filho. Esse filho, ele passa a vida trancado num quarto em cima de uma cama, inválido. Nessa solidão, ela faz amizade com um menino local, e
eu tenho certeza que a partir dos 13 anos, mais ou menos, de idade, o leitor vai conseguir compreender o enredo e entender que as 3 crianças da obra possuem vidas e personalidades completamente diferentes, mas que essa convivência e a descoberta do Jardim Secreto acaba por modificar a vida de todos. É um livro lindo, é um livro cheio de descrições maravilhosas, belíssimas e que nos faz também enxergar os jardins reais e metafóricos que nos cercam. Esse livro foi publicado em 1911 e inspirou muitas adaptações para a TV, para o teatro, para o cinema. Vale muito a leitura. Livro número 8, Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. Bom, gente, esse livro tem resenha aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui. Uma idade bacana para ler essa obra é a partir dos 14 anos. Eu acredito que é possível a compreensão da leitura a partir dessa idade. Claro, como eu falei no início, né, a gente tem que ter sensibilidade, porque muitas vezes a pessoa de 14 anos não está com uma compreensão leitora ainda apropriada para certas leituras, assim como também há pessoas precocemente que já estão numa fluidez de leitura, no hábito de leitura que proporciona a ela uma leitura fluida. Essa é a história de uma família com 4 irmãs e que vive nos tempos da Guerra de Secessão. Eu não vou falar muito porque tem a resenha aqui no canal, mas é uma obra que trabalha muito a ideia de família, trabalha a ideia de união, trabalha a ideia de superação. Enfim, é um clássico que já teve adaptação para o cinema, para o teatro. É uma história muito bonita, muito simples também, sem complexidades, mas cheia de sentido. Livro número 9, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Bom, gente, essa é uma obra que a partir dos 14 anos dá para acompanhar bem a leitura. Eu tenho certeza que muitos de vocês pode até não ter lido a obra, mas já ouviu falar numa cachorrinha chamada Baleia. Pois é, gente, Vidas Secas é reconhecido como o mais importante livro de Graciliano Ramos e um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Essa história se passa no Nordeste brasileiro, uma região castigadíssima pela seca, e trata de uma família de retirantes. É um livro impactante, árido. Os capítulos não possuem linearidade, então pode-se ler fora da ordem, não tem problema. Baleia acabou tomando uma proporção incrível, porque além da ironia do nome, né, há um acontecimento em que essa família tão embrutecida pela dificuldade vive um desconforto, um momento em que a aspereza e a aridez cedem um pouquinho de lugar ao afeto. É uma história que cresce para além da denúncia e que a gente se vê como retirantes também em muitos momentos da nossa vida. É um clássico, pessoal, e precisa ser lido. Livro número 10, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Já sei que haverá críticas porque eu coloquei Machado de Assis figurando numa lista em que se pretende tratar de obras infanto-juvenis. Já sei disso. Mas, gente, eu sou defensora da literatura e, como eu venho falando, não é somente a idade, o conteúdo ou a complexidade da obra, mas a compreensão leitora que está aqui em jogo. Leitura é hábito, leitura é rotina, eu já falei isso em vários vídeos aqui no canal. E sim, há obras em que realmente a dificuldade é grande, a obra se torna complexa, mas Memórias Póstumas é um livro extraordinário em que um defunto resolve contar a sua história. Olha que barato! Vamos perder a vergonha de usar dicionário. Eu não sei quem foi que inventou essa ideia, mas vamos ler Machado de Assis consultando sim o que a gente não entende. Memórias Póstumas é sim um livro elegante, mas ele tem uma crítica social enorme. Ele tem uma ironia inteligente e um humor extraordinário. Claro que não é o humor da gargalhada escancarada não, minha gente, mas é aquele riso à meia boca. Sabe quando a gente está num evento social e a gente vê alguma coisa engraçada, mas não pode dar aquela gargalhada? Então, é isso que ele promove. Vale muito a pena. Eu creio que a partir dos 14 anos, e com um dicionário à mão, dá para ler. E viva Machado! Livro número 11, A Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga. A Bolsa Amarela é um clássico da literatura infanto-juvenil. A partir dos 12 anos é possível ler sem grandes problemas. É uma garota muito sensível, é uma garota muito imaginativa e sua história nos ensina, entre outras coisas, a afirmação de sermos nós mesmos, a nossa afirmação pessoal. Livro número 12, Alice no País das Maravilhas. Gente, o que eu falo de Alice, né? É muita lindeza essa história. Ao cair, né, a Alice cai num buraco que dá acesso ao País das Maravilhas. E aí ela vive uma outra realidade, uma realidade fantástica, uma realidade enigmática. É um livro de sonhos, um livro que nos possibilita vivenciar efetivamente as fábulas, os sonhos, o fantástico e o absurdo também.
É uma história inesgotável, é para ser lida para criança, pela criança e por nós adultos. É um deleite. Livro número 13, Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles. Gente, esse é um clássico da literatura infantil brasileira. Não poderia faltar também um livro de poemas, né, na nossa lista aqui. Cecília nos aproxima muito da poesia, daquela questão que a gente falou até naquela obra Quem Lê com Pressa Tropeça, porque é o ato de brincar com as palavras, né? Então, a proposta aqui é explorar o ritmo, é explorar a música dos versos, a sonoridade, a musicalidade mesmo, né, do poema. Além da beleza das histórias, dos temas doces. É uma delícia essa leitura, gente. Eu tenho certeza que vocês vão identificar aqui muitos poemas que nós lemos na escola e que marcaram a nossa infância de alguma forma, né? É muito lindo. Livro número 14, Sozinha no Mundo, de Marcos Rey. Gente, eu li essa obra quando eu tinha 12 anos de idade. Ela tá encapada, como vocês estão vendo. Eu não tirei o plástico, porque na verdade esse plástico aqui foi colocado por mim com 12 anos de idade. Então eu resolvi manter. Ele é da coleção Vagalume, eu creio que vocês vão lembrar dessa coleção. E eu trouxe Sozinha no Mundo porque é uma história tocante, é uma história que atiça a nossa curiosidade e a nossa aflição. Porque a história começa com uma viagem de ônibus em que estão Pimpa, a menina, e a mãe dela. E pro desespero dela, como filha, e de nós leitores, a mãe morre nessa viagem. Então é uma criança sozinha que precisa encarar o mundo. Certamente muitos se identificam com essa frase que eu acabei de falar, né? Bom, aí a gente vai ter nessa obra maldade, a gente vai ter amizade, a gente vai ter solidariedade, enfim. É uma história muito tocante. E eu tenho vários livros da coleção Vagalume, mas eu acho que esse aqui vale a pena a leitura. Livro número 15, O Mágico de Oz. Ah, gente, olha essa lindeza aqui. Uma leitura que, assim, é possível realizar a partir dos 12 anos, sem problema nenhum. Essa é a história de um ciclone que atinge a casa de Dorothy, que vive com seus tios e seu cachorrinho Totó. Ela e o cachorrinho, Totó, são levados pela ventania e vão parar na terra de Oz. Dorothy faz novos amigos, como o famoso espantalho, o homem de lata e o leão. Enfim, mais um livro em que a gente pode e deve ler, reler, habitar essa história. Criança, gente, adora essa história. A personagem vive situações fantásticas e precisa enfrentar os seus próprios medos, né? É imperdível, é um clássico para todas as idades. Livro número 16. Poliana. Essa é uma história de uma menina de 11 anos que vai morar com a tia rica, né, numa cidade do interior dos Estados Unidos. E aí, a tia, ela era muito intransigente, era uma pessoa muito irritada com as coisas. E a Poliana tinha uma visão de mundo muito interessante. E ela acaba ensinando a esse povo dessa cidadezinha, né, o jogo do contente, que era o seu jogo. Que era uma forma otimista de ver a vida, né? Era uma forma otimista de enxergar as coisas. E isso acaba contagiando todo mundo e transformando as pessoas. A gente aprende um pouquinho que ser triste é algo corriqueiro, mas que a felicidade ela pode ser construída quase que por teimosia mesmo. Livro número 17, Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Gente, esse é mais um clássico da literatura brasileira que teve adaptação para televisão, para o cinema, para o teatro, enfim. É um livro que marcou época. Dá para ler a partir dos 12 anos, mais ou menos, e se eu não me engano, ele foi lançado em 1968. É a história do Zezé, que tem 6 anos de idade. Ele mora num bairro da zona norte do Rio, e o pai desempregado, a família passa dificuldades, enfim. Ele é uma criança muito travessa e carente de afeto. Ele é pobre, ele é inteligente, ele é sensível e a gente vivencia os acontecimentos junto dele e entende que a alegria e a tristeza nos compõem. Livro número 18, O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Gente, esse livro é um primor, né? É aquele livro que é eterno, é aquele livro que se eterniza a cada releitura. Enfim, essa é a história insólita de um piloto que cai com seu avião exatamente no deserto do Saara. E aí ele encontra um pequeno príncipe que acaba transformando o seu período no deserto em uma jornada, tanto exterior quanto interior. Há inúmeras lições nessa obra que a gente aprende. Inclusive, a gente também pensa e reflete um pouquinho sobre o tema da solidão. É um livro que pode e deve ser lido a partir dos 12 anos, mais ou menos. E se ainda não leram, leiam. Livro número 19.
O Mundo de Sofia, de Justin Gordon. Gente, esse livro fez um sucesso muito grande há um tempo atrás, acho que vocês vão lembrar. Inclusive, esse título aqui acabou influenciando o nome de muitas pessoas, né? Também por conta dessa obra. A história, grosso modo, é que nas vésperas de completar 15 anos, a Sofia recebe bilhetes e cartões postais estranhos. Estranhos porque eles perguntam coisas como quem seria ela, perguntando também coisas sobre a origem do mundo, enfim. Esses bilhetes e o mistério que envolve tudo isso é que geram toda a trama. E o mais legal disso tudo nessa obra é que esse livro é um passeio pela filosofia ocidental. Então, pessoal, a gente com 14 anos, mais de 14 anos, consegue acompanhar bem a leitura. Vamos agora para o nosso último livro da lista. O livro número 20 é Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling. Claro que não poderia deixar, né, de falar dessa obra que já se insinua como um clássico. É um livro que já tem 2 décadas e ainda é lido, relido, acabou formando uma cultura em torno do enredo, cativa muita gente. Seja criança, seja um jovem adulto, seja um idoso, enfim, eu já vi gente, pessoal, de todas as idades, fãs de Harry Potter. Para aproveitar bem, eu creio que a partir dos 14 anos é uma idade interessante para leitura. A Pedra Filosofal é o primeiro dos livros do Harry Potter e traz a história de um garoto que os pais foram assassinados por um bruxo poderoso e mau, né? Quando Harry ainda era bebê. Daí ele vai viver na casa dos tios, que não tinham nada a ver com essa questão sobrenatural, mas ele acaba descobrindo que a sua história e o seu destino era também de ser bruxo. Além disso, ele descobre que ele é um sobrevivente daquele ataque do tal bruxo, e ele carrega na testa dele uma marca em forma de raio. O enredo é riquíssimo porque a autora busca na mitologia, busca nas fábulas a inspiração e o alicerce para a história. Enfim, é um texto que acaba reunindo a potência desses discursos e traz para a atualidade uma releitura possível desse universo. Esse garoto, a princípio órfão, ganha um sentido de resistência e de superação com o avançar da leitura. Bom, gente, eu espero que essa lista tenha dado boas ideias para presentear as crianças no Dia das Crianças agora e também para se presentear, para presentear a sua criança interior. Os links estão aqui embaixo e comprando por meio desses links, vocês estão contribuindo um pouquinho com o projeto do canal, tá bom? Um beijo e a criança que habita em mim saúda a criança que habita em você. Tchau, tchau!